Eu quero compartilhar com você, quero apresentar a você 2 novos blogs que nós estamos criando. Por que 2 novos, né? Porque a intenção da gente é reunir num arquivo todo o material que já foi produzido durante esses anos todos de caminhada com o Senhor. Tudo aquilo que Deus nos deu como essência, como vida, como prática, como caminhada com Ele, nós queremos compartilhar com você. Então, seria interessante se eu tivesse conseguido montar um site. Mas eu não sei mexer, não estou podendo mexer por vários motivos, não estou podendo me dedicar a aprender isso agora. Então eu fui para o modelo do blog, que é o modelo que eu já sei mexer. Mas esse arquivo, ele tem uma característica que eu acho interessante, que é ser compartilhável. A gente quer que esse arquivo não seja um arquivo fechado, um arquivo só nosso, mas que você tenha acesso a ele, que você possa consultar, que você possa ler, você possa ouvir os áudios, você possa ver os vídeos, que você possa ouvir as mensagens que por acaso ou porventura nós tenhamos gravado. Então, o modelo do blog único não dava para facilitar o acesso, facilitar a pesquisa. Então nós criamos 2 blogs. Um blog vai ficar centrado mais nos textos, nos áudios e nas gravações dos outros pastores ou das outras pessoas que a gente gravou, as mensagens por outras pessoas, essencialmente isso. A gente tem algumas ideias ainda para esse blog. E no outro blog nele vão ficar as mensagens em vídeo, porque ali fica mais fácil de você pesquisar, de você achar o que você quer, que você tem curiosidade de ouvir, a gente compartilhar a palavra, né? Então, esses 2 blogs nasceram disso, nasceram do propósito de ser um arquivo e um arquivo compartilhável. Por que um arquivo compartilhável? Porque em todo tempo, desde que a gente nasceu em Jesus, o que arde no nosso coração é o desejo de compartilhar aquilo que o Senhor vem ministrando ao nosso coração, né? O nosso prazer é caminhar com Jesus e aprender dele. E aquilo que a gente aprende brota no coração um desejo ardente de compartilhar. Então a gente sempre dá um jeito de anunciar. Tudo começou, acho que em 2000, começou com cartas. Eram muitas e muitas cartas. E o modelo foi mudando. Eu não vou dizer que o trabalho foi melhorando ou se aperfeiçoando, não. A forma foi mudando e nós chegamos na revista, chegamos no blog, chegamos no Face, chegamos até as gravações e nos livros, né? E isso tudo a gente quer disponibilizar, exatamente porque o desejo é compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E aí eu fiquei tentando achar um jeito de explicar para você o que é esse desejo no meu coração. Me lembrei de Jeremias, né?
me lembrei da multiplicação dos pães, porque a matemática de Deus é algo diferente. Quanto mais a gente compartilha aquilo que Deus tem nos dado como vida, aquilo que Deus tem nos dado como talentos, como dons, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Foi assim o partir do pão, né? Eles tinham um pãozinho, pegavam aquele pãozinho, tiravam um pedaço e eles não ficavam com meio pedaço na mão. A matemática de Deus é doida para a nossa lógica, né? Se eu tenho um pão inteiro e dou metade para você, eu fiquei com metade. Na nossa matemática. Na matemática de Deus, eu fiquei com o dobro do que eu tinha. Eu fiquei com 2. Aí eu dou uma metade e vai assim. Então, esse prazer arde, mas como explicar isso? E eu tenho pensado muito, como é que eu vou explicar? Porque é um prazer muito grande partilhar a palavra. Quem conhece a revista, quem conhece o blog, sabe que a gente sempre enfatiza, né? Comer o pão, partilhar o pão. Comer o pão, partilhar o pão. Não deixe de partilhar com alguém o pouquinho que seja que você recebeu de Deus. Compartilhe. E aí, como eu estou lendo um livro do Spurgeon, onde ele comenta o Salmo 119, nos versículos 12 e 13, eu encontrei essa explicação. E falado por um homem sábio, fica mais fácil. Versículo 12. Eu vou ler os 2 versículos. Diz assim: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com lábios tenho narrado todos os juízos de tua boca. Esses são os 2 versículos. E o comentário do Spurgeon é o seguinte: no 12, ele se põe como aprendiz. Mas no 13, ele se põe como aquele que passa adiante, ou como professor. Então eu vou ler o que ele diz sobre o 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me teus estatutos. Precisamos ser discípulos ou aprendizes, por isso ensina-me. Que honra ter Deus pessoalmente como professor. É uma honra, é um privilégio. E hoje nós, mais do que nunca, temos esse privilégio, porque hoje nós somos a habitação de Deus. Deus vem habitar em nós. E nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos mostra a verdade, que nos explica. E o maior desejo de um aprendiz, seja em que área for, você quer aprender a tocar guitarra e você tem uma pessoa que é uma referência no assunto. Você quer colar com ela, né? Para aprender dela, só de olhar, só de ver, só de conviver. O aluno, ele tem prazer em conviver com o mestre, porque ele aprende observando como Jesus falava, como Jesus reagia, como Jesus, naquelas situações em que, e foram muitas, em que tentavam botar ele numa situação constrangedora, como ele saiu daquilo, como ele respondia aquelas questões. Isso tudo vai ensinando a gente a viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo que está em escombros. A gente vê assim, com os olhos naturais, é uma coisa, mas com os olhos espirituais nós andamos em escombros. No versículo 13 diz: com lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ora,
Ele teve a honra de ter Deus pessoalmente como seu professor. Então agora, ele passa a ser o próprio professor. O que aprendemos em secreto, devemos proclamar dos telhados. Quando a gente recebe algo de Deus, e é essa queimação que eu estou falando para você. Quando a gente recebe de Deus, a gente quer gritar bem alto, subir no telhado e gritar e anunciar para todo mundo, para que todos venham a participar das boas novas. O salmista havia feito isso. À medida que ele conhecia, ele falava. E aí ele vai explicando. Quando o Senhor revelara com a sua própria boca os seus juízos, quando ele começou a explicar as coisas para o salmista, e quando ele começa a explicar para a gente, quando a gente começa a aprender com ele, ele diz que é nosso dever repetir o que a gente aprendeu. Repetir, não é sair inventando coisas, é repetir. O Senhor falou assim, eu repito assim. É nosso dever repetir, transformando, por assim dizer, em ecos infinitos e exatos de sua própria e infalível voz. Esse é o desejo de Deus, que a gente repita, que a gente reproduza. Você lembra que no começo a tradição era oral, é para a gente falar. Por isso, o comer pão, partilhar o pão, receber vida, partilhar a vida. Esse é o desejo do nosso coração todos esses anos. E daí a gente agora querer juntar todo esse material, eu podia criar um arquivo no meu computador, podia criar um arquivo nas nuvens, que sabe-se lá onde fica, mas eu achei interessante a ideia de criar algo compartilhável. Um blog é um arquivo, eu vou ali, mas você tem acesso. Você chega ali, você pesquisa, você lê, você compartilha. E o legal é que você pode interagir. Você vai ali nos comentários, escreve o que você achar que tem que escrever. Acrescenta, pondera, faz uma crítica que evidentemente vai ser construtiva. E a gente vai crescendo nessa divisão, nessa troca de pão, né? Então o objetivo é esse. E aquilo que você quiser reproduzir, reproduza, compartilhar, compartilhe. E aquilo que você ouviu ali e ficou, porque é assim que acontece comigo, fica na minha cabeça aquilo, eu fico mastigando, e mais adiante eu repito livre, com as minhas próprias palavras. Então, você tem essa liberdade. Compartilhar o pão. Então, seja bem-vindo aos blogs. Todos dois recebem meu nome, Denise Gaspar e Denise Gaspar Vídeos. Você seja bem-vindo. Está tudo aí exposto, a gente está colocando tudo, muita coisa a gente perdeu, porque o computador pifou, não tinha backup, mas todo o material que a gente está conseguindo juntar, a gente está colocando aqui. E é para você partilhar, se deliciar. A casa é do Pai, a palavra é do Pai, a honra e a glória são unicamente dele, porque foi Jesus que morreu, que ressuscitou para garantir a nossa vitória, garantir a vida eterna. Então a ele toda a honra e toda a glória. A nós a alegria de poder desfrutar
do convívio com o Mestre. A nós a alegria de poder partilhar o pão que a gente tem comido. Então seja muito bem-vindo. A casa é sua.